meus caros. Vamos a mais uma aula de análise e projeto de sistemas, nossa aula de número 7. Nós vamos continuar a ver em detalhes, certo? O ciclo de vida de desenvolvimento de um software. Não vamos perder tempo, vamos em frente. Os objetivos da aula de hoje são quais? Nós vamos revisar o SDLC, certo? O Software Development Life Cycle, ou seja, o ciclo de vida de desenvolvimento de um software, né? E as fases de planejamento e requisitos, que nós vimos nas aulas anteriores, certo? Na aula 5 e 6. Nós vamos detalhar a fase de design de projeto, né? O que significa projetar o como. Entender a fase de implementação, de codificação, certo? Transformar de fato o projeto em código agora. Compreender a importância crucial da fase de testes, como é que a gente faz os diferentes tipos de testes, e apresentar as fases de implantação, de entrega e de manutenção do nosso software após a entrega. Com relação à aula anterior, nós vimos que no planejamento nós vamos definir o escopo e a viabilidade do nosso projeto. Na análise de requisitos, nós vamos detalhar o que o sistema deve fazer, certo? Os requisitos funcionais e como que ele deve se comportar, os requisitos não funcionais, certo? Depois nós temos que validar tudo isso com o cliente, confirmar com ele se está tudo ok ou não. Agora que nós temos esse mapa do que construir, o que nós fazemos, certo? Temos que colocar a mão na massa, temos que começar de fato a construir. Vamos ver em detalhes. Próxima etapa é a etapa de design, a etapa de projeto, certo? O objetivo principal aqui do design é o quê? É transformar os requisitos, certo? O nosso quê em um plano técnico detalhado de como que vai ser construído o software, certo? Essa aqui é uma planta baixa técnica. Nós vamos definir aqui, por exemplo, a arquitetura, certo? Como que as grandes partes se conectam, como que os meus subsistemas se conectam, certo? Nós vamos aqui começar a planejar as diferentes interfaces, as diferentes telas, as diferentes UIs, certo? As User Interfaces, as interfaces do usuário. E vamos definir também aqui, vamos projetar a experiência do usuário, a UX, certo? A User Experience. Nós temos que projetar o banco de dados ainda. Que tipo de banco de dados vai ser? Vai ser um banco de dados relacional? Vai ser um banco de dados de documento? Vai ser um banco de dados gráfico, temporal, certo? Geoespacial, o que vai ser? É um banco de dados relacional, um SQL. Que banco de dados que nós vamos ter dentro desse banco de dados? Que tabelas que nós vamos ter, certo? Cada tabela, que colunas que vai ter essas tabelas, certo? Que tipo de dados nós vamos ter em cada coluna? Como que essas tabelas se relacionam, certo? Nessa tabela A eu vou ter uma chave primária que vai se relacionar com uma chave estrangeira na tabela B, certo? Isso aqui não é nem parte de código ainda, meus caros. Isso aqui é só planejamento, isso aqui é só design, certo? E você tem que pensar em tudo isso. É trabalhoso fazer software. Repare. Opa! Nós temos que definir ainda os algoritmos principais desse nosso projeto. Especificar, né, a interface entre os módulos, como que os meus módulos, os meus subsistemas, eles se comunicam, certo? Eles vão ter APIs, certo? Como que vai ser essas APIs? Como é que vai ser a comunicação? Vai ser uma API do tipo RESTful, certo? Vai ter, que métodos que vai ter nessa API? Ela vai ter um GET, vai ter um POST, vai ter um PUT, vai ter um PAT, vai ter um DELETE, vai ter um OPTIONS, certo? O que cada um deles vai fazer, certo? Vamos ter APIs externas? Se sim, como é que vai ser para utilizar? Como é que vai ser a parte de autenticação, parte de segurança dessas APIs e tudo mais? Tudo isso que eu falei agora, meus caros, nós vamos ver em mais detalhes ao longo do curso, não se estressem, certo? Professor, o que é uma API? O que é uma API RESTful, certo? O que é um PUT? O que é um PAT? Tudo isso, respirem, vamos ver para frente. O resultado principal, ou output esperado dessa parte de design, certo?
As especificações de design são protótipos, são modelos de dados, são diagramas de como é que tudo se conecta. Uma analogia seria o quê? Seria o engenheiro civil pegar a planta do arquiteto e detalhar como que vai ser construído, o tipo de estrutura que vai ser utilizada, os materiais, onde que vai passar canos, onde que vai passar fios, os conduítes e assim por diante. No design, nós falamos de projetar a interface do usuário e a experiência do usuário. Qual que vocês acham que é a diferença entre interface do usuário e experiência do usuário? Contem para mim. Discutam entre vocês, meus caros. Façam duplas e discutam. O que você acha que é a diferença entre interface do usuário e experiência do usuário? 2 minutinhos a gente vê o que vocês, que conclusão que vocês chegaram, certo? E a gente discute mais. Dúvidas? Estou aqui vendo e ouvindo vocês. Vou procurar uma resposta que não seja ChatGPT aqui. A diferença está na funcionalidade dessa Laura. Interface é o que o usuário vê e interage, enquanto o design é a forma como a interface é apresentada. O design, meus caros, ele tem a ver com a aparência, os botões, as cores, certo? Onde que fica o que na tela, certo? A interface do meu sistema, certo? Enquanto que a experiência é a sensação de usar, certo? É o feeling ali, né? Ele é fácil de usar, ele é intuitivo, eu consegui navegar de forma fácil por ele, ele é agradável, não é agradável de se utilizar, certo? O usuário ele conseguiu achar o botão que ele queria, ele conseguiu resolver o que ele queria com essa interface, né? Não adianta ser bonito assim, visualmente, né? Se é confuso de usar. São as coisas diferentes, né? A aparência é a UI, é a interface. A facilidade de uso, certo? A experiência de uso é a experiência do usuário, a UX. Feita a parte de design, certo? De projeto, de arquitetura, nós vamos para a parte de implementação, para a parte de codificação, realmente escrever código, né? O objetivo principal da implementação é o quê? É traduzir o design, o como, em algo funcional, em código de fato, certo? É construir a solução de vez. As atividades comuns aqui são o quê? Obviamente, escrever o código fonte, certo? Escrever o código do programa. Criar o banco de dados, certo? Integrar os dois, integrar as bibliotecas e os frameworks que você vai utilizar. Como assim integrar bibliotecas, certo? Eu preciso que meu software ele faça uma consulta na internet, por exemplo. Eu não vou escrever do zero, certo? Como que ele se conecta na internet, todos os protocolos e tudo mais. Já existe pronto isso, certo? Pessoas bondosas já fizeram isso para mim, já disponibilizaram para mim de forma gratuita e aberta, certo? Eu apenas preciso implementar esses códigos, certo? Essa funcionalidade no meu projeto e adaptar ao meu projeto. Esses caras nós chamamos de bibliotecas ou de frameworks ainda, certo? Eu estou utilizando de Python, eu quero fazer uma consulta na internet, eu quero consultar uma ferramenta, um site, né, chamado ViaCep.
O via CEP você passa um CEP para ele e ele retorna o quê? As informações daquele CEP, certo? Ah, qual que é a rua, o bairro, o estado, a cidade e assim por diante. Né? Para fazer isso, né, eu tenho que consultar a internet. Para fazer isso em código via Python, existem bibliotecas prontas para fazer isso. Eu vou utilizar uma biblioteca tipo requests, certo? Que consegue fazer isso para mim. Nós vamos tentar fazer isso em código no futuro, no curso. Nós temos que ainda realizar testes unitários básicos, certo? Durante a implementação. Tá? O programador ele vai ter que testar o seu próprio código, é normal fazer isso. É, inclusive, extremamente pedido no mercado, tá? É bem comum você ver vaga de dev pedindo conhecimento de TDD, certo? Testing Driven Development. O conhecimento de teste unitário, por exemplo. Qual que é a ideia do teste unitário? A gente vai entrar em detalhes também mais para frente, né? Mas para adiantar, nós vamos testar cada componente do nosso código de forma individual, certo? Para ver se ele funciona de forma isolada. Depois, certo? Nós vamos testar tudo integrado, certo? Mas eles têm que funcionar por si só, cada componente. Né? O resultado principal esperado aqui da fase de implementação, de codificação é o quê? É um código-fonte. São os módulos e componentes prontos, certo? Testados de forma individual, mas falta testar eles juntos ainda. Uma analogia seria o quê? Seriam os pedreiros, seriam os eletricistas, os encanadores, construindo a casa segundo os projetos do engenheiro. Né? O próximo passo é a parte de testes. Nós vamos caçar os bugs, caçar os erros. Né? O objetivo principal aqui é encontrar e corrigir erros, corrigir bugs, certo? Antes que chegue ao usuário. Eu não vou esperar que o usuário me reporte os erros, certo? Eu vou tentar encontrar eles de forma ativa antes, certo? E corrigir, obviamente. Né? Vamos verificar se tudo atende aos requisitos e funciona conforme o design. Por que é crucial testar o nosso código, meus caros? Nós vamos garantir que ele está funcionando de acordo, certo? Que ele é estável, que ele não está dando, que ele funciona às vezes, não, né? Não somente às vezes. A usabilidade, está fácil de utilizar, não está fácil de utilizar. A performance, certo? Ele consigo rodar meu programa de forma ágil, certo? Não, eu faço uma consulta para o banco de dados, demora ali 3 minutos, certo? Dependendo do que está consultando, pode ser rápido, pode ser devagar, certo? E a questão da segurança, certo? Se não tem nenhuma brecha de segurança que possa ser explorada no futuro. As atividades comuns durante o teste são o quê? Nós vamos planejar e criar casos de testes. Nós vamos executar esses testes de forma automática e de forma manual. Nós vamos reportar esses bugs para o time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento vai corrigir, obviamente, e nós vamos verificar as correções do time de desenvolvimento. Os nossos testes eles têm diferentes tipos, tá? Testes unitários, testes de integração de sistema, de aceitação e por aí vai. Em empresas maiores, em softwares maiores, a parte de desenvolvimento e a parte de teste são times separados, certo? Outras equipes não, né? Outras equipes é tudo um time só, certo? O pessoal codifica e depois o pessoal vai testar também, fazer toda essa parte de teste. Tá? Depende do tamanho da empresa, do tamanho do software. O resultado principal esperado da fase de teste é o quê? Temos um relatório de teste, é ter os bugs corrigidos, é ter uma versão mais estável e mais confiável do nosso sistema. Uma analogia seria o quê? Seria uma inspeção final da casa, certo? Testar todas as torneiras, todas as tomadas, né? A porta está rangendo, está abrindo ok, certo? Como é que está a janela? Eu abro e fecho, está enroscando, não está enroscando, certo? Verificar toda a estrutura da casa antes de entregar a chave para o meu cliente, para o meu morador. Será que existe software perfeito?
Né? Você acha que é possível que um software complexo, como um jogo online, um sistema operacional, ele seja 100% livre de bugs? E por quê? Qual que é a opinião de vocês? Me escrevam no chat, por favor. Vocês acham que sim, vocês acham que não? Você acha que sim, Adriel? Você acha que... você joga algum jogo, Adriel e Cauã? Vocês jogam jogos? O que vocês jogam? O que vocês jogam, meus caros? Porque eu sei que vocês jogam. Quero saber o quê? O Lara disse que não. Quanto mais complexo, maior a possibilidade de bugs. Ora, todo mundo aqui já jogou... Depende da proposta do jogo. Um jogo maior, um jogo tipo um AAA, tipo um, sei lá, um Valorant da vida. Certo? Um jogo grande, um Minecraft. E todo mundo já encontrou algum bug, já encontrou algum glitch, certo? Ou pelo menos já ouviu falar de algum exploit, de algum glitch que foi utilizado, certo? Isso é um erro, certo? Isso é um bug no software, no jogo. A mesma coisa no Windows, certo? No sistema operacional, por exemplo. O Windows é lendário por ter falhas de segurança, certo? E você acha que a Microsoft, que vale mais de $1 trilhão, ela não tenta eliminar os bugs? Ela tenta, obviamente, certo? Só que não existe software grande, software complexo, que seja 100% livre de bugs, meus caros. A complexidade aumenta de tal forma, certo, que todas as possibilidades de interação, certo, vai aumentar a chance de bugs também. Tá? Não tem como se livrar. Existem, inclusive, diversos estudos, certo, mostrando que não é possível você ter um sistema complexo livre de bugs, meus caros. Quanto mais você corrige, mais vai aparecer também, certo? É extremamente comum você corrigir um bug e você gerar 2 outros, certo? Ah, eu tinha 99 bugs, corrigi um, fiquei com 127 bugs daí. Sim, acontece, certo? Tem que ser um projeto extremamente simples para não ter um erro. Tá? Para você poder garantir, esse cara é 100% livre de bugs, de erros. Se sempre podem existir bugs, por que testar é um processo tão importante, muitas vezes contínuos? O que ele busca garantir minimamente, certo? Por que eu vou testar se eu não vou conseguir tirar todos? Ora, porque eu vou conseguir tirar alguns. Simples, né? Opa. A gente vai tentar minimizar os erros que são mais críticos, certo? Vamos tentar garantir que o básico do básico do básico do nosso software funcione, certo? E nós vamos aumentar a nossa confiabilidade a partir daí. Nós vamos tentar tirar cada vez os erros mais críticos, certo? É uma luta constante, meus caros, certo? Não pense que o programador é ruim, então, porque tem bug. Não, meus caros. Extremamente normal que ocorra em sistemas complexos. E por fim, chegamos na parte de implantação e manutenção. A implantação ou a entrega, meus caros, nós vamos disponibilizar o nosso software pronto e testado para o nosso usuário final. Nós vamos instalar, nós vamos configurar, nós vamos publicar, nós vamos migrar os dados, nós vamos treinar os usuários, certo? Eu vou disponibilizar uma nova versão do meu projeto, do meu software na nuvem, por exemplo, certo? Vou mandar uma atualização para ele, vou publicar uma versão inicial para o meu usuário ter acesso. O resultado é ter um software que nós chamamos em produção, certo? Que não está mais em desenvolvimento, em testes, que
que ele está pronto para ser utilizado de fato pelo usuário, que não vai ficar mais confinado apenas ao time de desenvolvimento. Uma analogia seria o quê? Seria a entrega das chaves, certo? E a mudança do cliente, né, do proprietário para a casa nova. E por fim chegamos na última etapa desse ciclo, certo? E é um ciclo, ele se repete, que é a manutenção. O objetivo aqui é dar um suporte contínuo após a entrega, certo? Não é porque entregou que está perfeito, certo? As atividades aqui da hora da manutenção são corretivos, certo? Vamos arrumar os bugs que o usuário encontrou, por mais que nós tenhamos testado, certo? O usuário ele vai encontrar erros. Isso é batata, meus caros. Isso é dado, certo? Nós temos ainda que aplicar adaptativos, temos mudanças externas que ocorreram, certo? Perfectivas, melhorias que nós podemos fazer no nosso código, certo? E preventivas, vamos evitar problemas lá na frente, vamos corrigir erros, talvez, que o usuário não tenha encontrado ainda, certo? Mas que eu sei que possa dar problema. Ou, vai mudar alguma informação lá na frente, eu já vou me adaptar a isso, certo? Por exemplo, o CNPJ, certo? Que é tipo CPF para empresas, o CNPJ, em algum momento nos próximos anos, ele vai aceitar ter letra também no meio. Até então ele é só nome. Isso aqui vai ser uma dor de cabeça monstruosa para quem é desenvolvedor, certo? Se você começar já a adaptar teu sistema agora para entender isso, lá na frente não vai ser uma correria, lá na frente você não vai ter dor de cabeça com isso. Por exemplo, certo? Ou, o cliente me pediu alguma melhoria, certo? Eu queria que esse botão fosse de outra cor, eu queria que ele estivesse aqui, certo? Vamos fazer essas alterações. Eu quero uma nova funcionalidade. Tudo bem, vamos entregar essa nova funcionalidade para ele. O resultado aqui da manutenção é o quê? São novas versões, são updates, são patches, certo? O software ele vai continuar a ser útil para o meu cliente. Uma analogia final seria o quê? Seria consertos e reformas na casa ao longo do tempo, certo? A pessoa já está morando na casa, mas ainda assim a pessoa pode fazer reformas na casa, ela pode fazer consertos, pode fazer melhorias depois da entrega. Nessas fases finais, meus caros, qual que vocês acham que é a principal diferença entre design e implementação, certo? A parte de arquitetura e a parte de codificação, meus caros. O design ele vai definir como deve ser feito, a implementação faz de forma concreta, né, esse design, vai realizar o código de fato. E testar, por que testar é importante, mesmo que, entre aspas, atrase a entrega, certo? O que poderia acontecer se nós pulássemos a parte de teste? Não, escrevi o código, rodei uma vez, está funcionando, manda para frente. A gente pode entregar um produto ruim, que não esteja de acordo com o cliente, que ele vai encontrar bugs, que ele vai ter uma frustração enorme, que eu vou ter um retrabalho depois, certo? Além de corrigir o bug que eu teria que fazer de qualquer forma com um teste, o cliente ainda vai ficar me pentelhando, como é que você conseguiu entregar um negócio porco desse, mal feito desse, certo? E você acha que a fase de manutenção de um aplicativo grande, tipo um Windows, tipo um Instagram, ele vai acabar algum dia? E por que você acha que ele vai acabar? Por que você acha que ele não vai acabar? Vai acabar porque em algum momento o Sol vai engolir a Terra. De fato, daqui a bilhões de anos vai, certo? Mas no nossa vida, nosso tempo nesse planeta, vocês acham que acaba em algum momento? A fase de manutenção? Quando que acaba? Discutam entre vocês, meus caras, se vocês acham que vai acabar e quando que vai acabar. Mas tem certos aplicativos que de fato acabam, certo? Por que acabou em certos aplicativos? Por que não acabou em outros? Você acha que um Windows, por exemplo, não vai acabar, mas
existiram outros sistemas operacionais ao longo da história que não tem mais atualização, que não tem mais versões novas, certo? Por que que acabaram esses outros sistemas, por exemplo, esses outros aplicativos? Você já deve ter usado um aplicativo de celular que não tem mais atualização, certo? A última atualização do jogo foi em 2016, por exemplo. Né? Ou de um aplicativo mesmo. Por que que vocês acham que isso acontece? Discutam entre vocês. Discutam entre vocês, meus caros. Façam duplas, tá? Mais alguns minutinhos a gente corrige, a gente vai entender o porquê, certo? Que alguns softwares têm manutenção após anos, décadas, e outros não. Outros após meses, certo? Já não tem manutenção. Dúvidas? Estou aqui vendo vocês. Isso é uma discussão, Lorena. Vamos até ver, né? Então, meus caros, por que que vocês acham que alguns softwares eles têm manutenção por muitos anos e outros não, certo? Outros aplicativos, certo? Outros sistemas, depois de semanas, já não tem mais nenhuma manutenção, não tem nenhuma atualização, nada disso. Enquanto outros aplicativos, por décadas, inclusive, eles continuam recebendo atualização, correções e tudo mais. Por quê? O que que vocês acham? Me escrevam no chat. Ora, os aplicativos eles vão continuar a receber manutenção, atualizações, correções, enquanto os aplicativos eles forem úteis, certo? Enquanto, né, o meu usuário tiver necessidade do software, e obviamente eu estiver recebendo por isso, certo? Aí sim, né? Ou se eu não estiver recebendo por isso, for um software interno, por exemplo, da empresa, eu faço parte da equipe de TI da empresa, certo? Enquanto a empresa utilizar esse software, certo? Enquanto tiver utilidade para a empresa, nós vamos continuar a fazer correções, a fazer melhorias, a fazer ajustes, certo? A partir do momento que o software não é mais útil, ou que ele não está mais fazendo dinheiro para você, ou que ele, né, que você não tem mais interesse, aí você não vai mais aplicar manutenção, você não vai aplicar mais correções, certo? Você vai deixar ele abandonado, basicamente. Muito bem. Com o tempo que nos resta, meus caros, nós temos aí... Essa aula acaba às 9 horas, nós temos 15 minutos. Vamos fazer um exercício individual. Esse exercício ele está lá no sala de aula, ao 07, exercício prático. Você vai ter uma lista com 6 atividades concretas e você vai ter que associar cada uma delas às fases que nós vimos hoje do ciclo de desenvolvimento, certo? Ah, isso aqui faz parte do design, faz parte da implementação, é teste, é implantação ou é manutenção. Tá fácil, meus caros, tá? É múltipla escolha ali.
responda e não vai ter nenhum segredo. Depois vocês vão ter uma tarefa para casa também, certo? Vocês vão pensar em um aplicativo ou um jogo que você usa e que recebeu uma atualização, certo? Recentemente, recebeu um update, né? E você vai ver, que tipo de mudança ocorreu, certo? Foi apenas uma correção de bugs? Adicionou uma nova função? Mudou algo no design, certo? O que foi a alteração? E você vai descrever para mim brevemente o que foi a mudança nesse aplicativo, nesse sistema que você utilizou, nesse jogo, certo? E você vai opinar, certo? Que tipo de correção, que tipo de atualização você acha que foi essa, né? Foi uma atualização corretiva, certo? Não, foi uma melhoria, ele foi adicionando uma nova funcionalidade, o que foi, certo? Como é que ele se encaixa ali dentro? Mandem brasa na atividade de agora, meus caros, certo? Ela tá simples ali, ela é múltipla escolha. Em caso de dúvidas com alguma das perguntas, estou aqui vendo e ouvindo vocês. Logo mais a gente dá uma olhada. Muito bem, meus caros. O que nós vimos na aula de hoje, certo? Nós completamos a visão geral do ciclo de vida de desenvolvimento de software, certo? Nós vimos a parte de design, certo? Definir como construir a arquitetura, como é que vai ser a interface, como é que vai ser o banco de dados e assim por diante. Nós vimos a implementação, certo? Nós vamos traduzir o design em código, de fato. Parte de teste, verificar a qualidade, né? E eliminar possíveis bugs, possíveis erros. A implantação, que é a parte de entrega do software ao usuário. E a parte de manutenção, que é corrigir e melhorar o software ao longo do tempo. Na próxima aula, nós vamos focar em engenharia de requisitos, certo? Como levantar e entender realmente o que o cliente precisa. No mais, meus caros, nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Até mais.